Você sabe o que faz um analista do Ministério Público da União? Se você tem curiosidade para saber qual a rotina e como trabalha um analista do MPU, esse vídeo é para você, vem comigo. Esse é o canal Mais Um na Posse, eu me chamo Bruno Mendes, sou analista do MPU, ex-analista de TRT, ex-agente administrativo do Ministério do Trabalho, aprovado em diversos concursos federais. Eu estou aqui para te ajudar a ser mais um na posse. Portanto, a conversa de hoje, como você já pode perceber, não está sendo no nosso home studio, cenário mais básico, porque eu não estou viajando, não estou em casa, mas eu quis bater esse papo com vocês sobre a rotina de um analista do MPU, porque certamente é a dúvida de muitas pessoas: o que faz um servidor do Ministério Público da União? O que faz um analista? Como trabalha? Quais as regras principais do seu dia a dia? E é sobre isso que eu quero falar com você, principalmente em relação às matérias com o conteúdo do trabalho de assessoria em relação aos analistas de direito. Gente, bom, em primeiro lugar é importante você entender que o Ministério Público da União, aliás, comenta aqui embaixo se você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre a rotina de um analista de TRT. Como vocês já sabem, eu já fui analista do TRT da 8ª Região durante quase 3 anos e saí, troquei o TRT pelo MPU. Temos vídeos sobre isso aqui no canal. E também nós podemos fazer futuramente um vídeo falando sobre essa rotina, que é bem diferente. Mas sobre a rotina de um analista do MPU, em primeiro lugar é importante você saber que eu estou lotado atualmente no Ministério Público Federal e a rotina, a matéria, o trabalho em si pode variar em relação aos demais sub-ramos, que seriam o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre a rotina do Ministério Público Federal, que, aliás, tem uma extensa área de atuação. Nós vamos falar sobre as áreas temáticas do Ministério Público Federal, porque isso pode sim impactar na sua rotina, dependendo do lugar onde você for lotado. Bom, em primeiro lugar, em relação à jornada de trabalho, nós temos uma jornada legal de 40 horas semanais. Olha que interessante, é importante você entender, você que busca entrar tanto no Poder Judiciário da União quanto no Ministério Público da União, há uma similitude em relação à jornada. A jornada semanal prevista em lei é sim de 40 horas semanais, o que seria, em tese, 8 horas diárias. Contudo, há também nessa lei a previsão de que 5 horas dessa jornada de 40 serão suprimidas para que o servidor fique à disposição como se tivesse de sobreaviso. Isso foi algo pleiteado na época como uma vantagem para a categoria em relação ao aspecto remuneratório, porque se você trabalha menos, indiretamente você também está ganhando mais, ainda que seu salário não aumente. Na prática, literalmente, nós trabalhamos 35 horas semanais, o que dá um total de 7 horas de segunda a sexta, tá? 7 horas diárias. Agora, dentro desse aspecto, é importante você observar que há a possibilidade dessa 1 hora de sobreaviso ser utilizada. Então, se você ficar 1 hora a mais, partindo dessa premissa de 7 horas, essa 1 hora a mais, ela não será 1 hora extra. Ela não será computada como uma jornada extraordinária. Ela será simplesmente uma compensação intrasemanal. Então, se você trabalha, por exemplo, de 8 da manhã às 15 horas e num determinado dia você trabalha de 8 às 16 horas, não significa que você vai usufruir de 1 hora extra, você vai receber 1 hora extra, mas que dentro dessa própria semana você pode sair no dia seguinte às 14 horas, por exemplo. Então, para que haja um acúmulo de banco de horas, então não estou falando de compensação, banco de horas é algo que fica acumulado para você utilizar futuramente, ou dependendo da situação prática, para você ser ressarcido de forma pecuniária. Em relação a esse acúmulo, só será computado o que passar das 40 horas. Entendeu?
Então você trabalha 35 semanais na prática. Se você trabalhou 3 horas a mais e completou 38, você não vai ganhar 3 horas extras. Significa que você tem 3 horas que você pode compensar saindo um pouco mais cedo num determinado dia. Deu para entender isso, gente? Outro ponto relacionado à jornada é o fato de que você pode exercer uma jornada flutuante. O que é que isso significa? A jornada, ela pode ser exercida entre, pelo menos no Ministério Público Federal, tá, gente? Entre 8 horas da manhã até as 18. Dentro desse aspecto, dentro desse máximo de jornada, você pode cumprir as suas 7 horas. Então, temos notícia, por exemplo, e aí isso eu acho que depende até da unidade, tá, gente? Não depende do ramo, do MPF em si. Por que eu digo isso? Porque, pensando bem, nós temos notícias de colegas que trabalham na PGR, por exemplo, na Procuradoria-Geral da República, que fica em Brasília, que iniciam sua jornada meio-dia e vão até às 19 horas. Cumpriram 7 horas normalmente. Isso é bom porque você tem ali uma manhã livre. Você trabalha 7 horas ininterruptamente. Então você pode cumprir a sua jornada, claro, isso não é algo que você possa fazer de forma deliberada, deve ter um acordo com a chefia. Você pode combinar de fazer uma jornada de 9h30 da manhã até as 16h30, por exemplo. Então, isso pode ser combinado. Então, há a possibilidade de você cumprir suas 7 horas dentro de uma jornada máxima, diariamente falando. Ok? Outro aspecto relacionado à jornada diz respeito ao teletrabalho, que atualmente no Ministério Público da União há uma portaria que foi alterada em 2020, que mudou o regramento do teletrabalho e instituiu de uma forma bem difundida o trabalho híbrido. Então, eu quero me deter sobre ele, porque é o trabalho que eu exerço atualmente, que é a modalidade de teletrabalho que eu exerço, que é o trabalho híbrido. O que seria o trabalho híbrido? Seria a alternância entre trabalhos presenciais, entre dias que você trabalhará de forma presencial e entre dias que você trabalhará de forma telepresencial. Então, eu, por exemplo, faço uma escala juntamente com a minha equipe do gabinete onde eu trabalho. E nessa escala, existem semanas que eu compareço 2 vezes por semana presencialmente e existem semanas que eu compareço 3 vezes presencialmente. Isso você vai depender do número de pessoas do seu ofício, mas a regra basicamente é essa. O que eu posso dizer é que você não poderá ficar dentro do trabalho híbrido, não poderá ficar mais do que 3 dias telepresenciais. Então, você não pode ficar durante uma semana 4 dias no formato telepresencial. O limite é de 3 dias. Tá? E não importa o que aconteça nos outros 2. Pode ser que você tenha se ausentado por uma razão envolvendo a sua saúde, pode ser que seja no trabalho presencial efetivamente, pode ser que seja uma ausência por uma requisição eleitoral, por você trabalhar nas eleições. O que a portaria determina atualmente, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas atualmente, em 2024, é que você pode ficar no máximo 3 dias semanais no trabalho híbrido. Ah, Bruno, existe o teletrabalho 100%? Existe. São requisitos mais complexos, mas existem pessoas que estão em unidades diferentes. Agora, olha que interessante. E aí pode-se dizer que foi uma forma que, não vou utilizar a palavra burocracia, não vou dizer que burocratizou, mas tornou mais rígido, sim, o teletrabalho, no sentido de que, ainda que você esteja numa localidade diferente da sua unidade de lotação, ou seja, você pode estar lotado no Rio de Janeiro, mas exercendo o seu teletrabalho no Ceará, mesmo que você esteja em um outro local, a portaria diz que você deve comparecer dentro daquela escala do trabalho híbrido, você deve comparecer na unidade do Ministério Público da União, no caso do seu ramo, no MPF, por exemplo, na unidade do MPF da onde você está exercendo o teletrabalho. Tá? Isso, de fato, enrijeceu as regras. Há, inclusive, uma disposição nessa portaria dizendo que você já fica automaticamente inscrito no processo de remoção nacional para essa localidade onde você está exercendo o teletrabalho. Existe também o teletrabalho 100%, que envolve uma autorização
pela PGR, e essa autorização ela pode ser concedida, inclusive, para o trabalho no exterior. Eu tenho colegas, por exemplo, que exercem trabalho, inclusive de analista, em outros países, em Portugal, por exemplo. Ok? Gente, a ideia do vídeo de hoje não é falar exclusivamente sobre isso, por isso que eu não vou aprofundar, mas o teletrabalho ele é difundido, principalmente em relação ao trabalho híbrido. Ok? Há a possibilidade, sim, de você trabalhar de forma remota em outra localidade, outra unidade da federação, mas ainda assim você teria que comparecer semanalmente em uma unidade do ramo que você atua, ok? Bom, outro ponto que faz parte da nossa rotina diária, que é onde eu quero me deter de forma mais profunda em relação à área temática, sobretudo no que diz respeito ao Ministério Público Federal. Existem diversas áreas temáticas que você pode atuar. E aí, dentro dessa ideia, o Ministério Público Federal ele é dividido na área fim, tá, gente? E aqui eu quero deixar bem claro que isso diz respeito à atuação fim, a principal atuação, a atuação primária do Ministério Público da União. E aí, nesse aspecto, existem ofícios que equivalem, só para você compreender de uma forma prática, fazendo assim uma analogia, equivale às varas federais, às varas do trabalho. Então, nesse ofício, há um procurador da República, que é um membro titular do ofício. Não existe aquela figura do juiz do trabalho substituto, por exemplo. No Ministério Público Federal, o membro ele já inicia sendo titular do seu ofício. E dentro desse ofício, há uma área de atuação que vai variar entre 7 áreas temáticas envolvendo a atuação da atividade fim do Ministério Público Federal. Essas 7 áreas são: Primeira Câmara, Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos em geral. Segunda Câmara de Coordenação e Revisão, tema criminal. Tudo que envolve crime envolvendo interesse da União. Terceira Câmara, Ordem Econômica e Direito do Consumidor. Quarta Câmara, que é a Câmara que o ofício onde eu atuo está subordinado. Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. Quinta, Combate à Corrupção. Sexta, Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais. E sétima, Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional. Então são 7 temas possíveis de atuação em regra, são onde os ofícios ordinários estão submetidos. Agora, existem 2 outros temas, são atividades especiais, que é direito eleitoral, a Procuradoria que é responsável pela questão do direito eleitoral, e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Além de outros ofícios especializados que são criados para um tema específico, como combate ao tráfico de pessoas, ofício especializado na Amazônia Ocidental, na Amazônia Oriental, enfim. O fato é que existem os ofícios ordinários, ofícios comuns e os ofícios especializados. De todo modo, em tese, em regra, os 7 principais temas são esses. Então, se você, novo servidor do MPU, for lotado em um ofício, por que eu digo em um ofício? Porque pode ser que você seja lotado no setor administrativo. Mas se você for analista, principalmente analista formado em direito, provavelmente você vai atuar em algum ofício da atividade fim. Se você for analista especializado em outra área técnica, como por exemplo analista perito em engenharia, analista perito contábil, provavelmente você será lotado na Secretaria de Perícias, que fica em Brasília. Agora, o que eu quero falar é sobre a rotina de um analista de direito que trabalha no ofício. Então, como eu te falei, você pode ser lotado num ofício que tenha como principal tema o direito penal, a área criminal em si, e aí pode envolver tráfico de drogas, pode envolver, enfim, tráfico internacional, no caso, né? Uma série de crimes, desde que esses crimes envolvam a União, o interesse da União. Você pode trabalhar no ofício em que o tema seja proteção ao meio ambiente, que é o meu caso. Você pode trabalhar no ofício em que haja como tema o combate à corrupção, e aí também tem diversas frentes dentro desse tema. Então, como é que funciona a rotina de um analista
No ofício em que você atua, que pode ser um ofício que envolva todos esses temas que eu citei anteriormente, você terá um sistema eletrônico, em que você analisará processos eletrônicos, e esse sistema ele possui 3 principais caixas, que são a caixa dos procedimentos extrajudiciais, dos procedimentos judiciais e de documentos. Esses documentos, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre eles. Haverá uma distribuição de feitos em que você pode ser designado. Essa forma de designação ela é algo discricionário da chefia, pode ser envolvendo o número final do processo. Então, o Bruno vai ficar com os processos 1, 3, 5, então só os números ímpares. Então, ou então por temas, então o Bruno vai ficar só com os processos criminais, ou então só com os processos cíveis. Enfim, cada gabinete define a distribuição de processos da forma que entender melhor. O fato é que você será designado diariamente para analisar processos. Então você vai abrir sua caixa de procedimentos extrajudiciais, por exemplo. Pode ser um inquérito civil, pode ser... E aí, gente, se você não é formado em direito e está achando que a linguagem é muito técnica, não tem problema. Eu vou tentar simplificar para você compreender, porque ainda que você não seja formado em direito, você pode ser um técnico do MP, que é o famoso técnico administrativo, com qualquer formação de qualquer nível superior, e você ainda assim pode trabalhar num ofício, porque existe a secretaria do ofício. Então o ofício ele envolve praticamente um serviço de gabinete, que é a atividade fim, e um serviço de secretaria. Então no serviço de secretaria você pode atuar dentro desses processos, sejam eles extrajudiciais ou judiciais, com expedição de ofícios, enfim, com a parte mais administrativa, tá? Mas em relação à atuação do mérito daquele procedimento que você está analisando, você pode atuar em diversos procedimentos extrajudiciais, como inquérito civil, como eu falei, no aspecto criminal, como PIC, que é um procedimento criminal, enfim, independentemente do procedimento extrajudicial ou independentemente do processo judicial, que pode ser uma ação civil pública no aspecto civil, pode ser uma ação penal, enfim, ou então um inquérito policial que ainda não houve denúncia ainda. O fato é de que, independentemente da caixa que você atuará, você será designado e analisará esse processo, de preferência, buscando no PJE, e isso vai depender do sistema utilizado na Justiça Federal do lugar onde você for lotado. No meu caso, é o PJ. Então, como é que eu costumo fazer? Eu busco esse processo integralmente no sistema PJE, faço o download desse processo, analiso esse processo integralmente para sugerir ao membro uma minuta para que ele possa avaliar a minha análise e, se concordar, dar o encaminhamento que ele entender mais correto. Então, o serviço de assessoria é um serviço em que você busca facilitar a atuação do membro, analisando previamente e apresentando para ele um resumo e um contexto da análise daquele processo, para que ele possa ali, claro, dentro da sua independência funcional e da sua autoridade, que é ele que vai assinar, avaliar se a sua análise está correta ou não. Graças a Deus, eu tenho um ótimo relacionamento com a minha chefia. E como é que funciona esse feedback? Ele pode funcionar de diversas formas. O próprio sistema dispõe de uma área para que a pessoa que vai assinar a minuta, que vai assinar aquele documento que você confeccionou, depois de revisar e analisar o seu documento, ele pode fazer alguma observação e devolver para que algo seja corrigido. Então, no dia a dia, pode ser que você nem tenha um diálogo direto com o membro, a não ser que você não se sinta seguro para uma determinada análise e busque, obviamente, o entendimento do membro naquele caso concreto. Mas se você já sabe qual é o entendimento do membro no caso concreto, eu estou analisando uma ação civil pública que o membro do meu ofício, ele entende que nesse caso cabe acordo, por exemplo. É o caso de fazer um termo de ajustamento de conduta. Então, é isso que eu vou analisar e sugerir para ele.
Agora, eu estou analisando uma ação penal, que nesse caso aqui eu preciso entender o raciocínio jurídico do membro. E aí eu vou, obviamente, acioná-lo. E como é que pode ser esse acionamento? Pode ser via sistema, no sistema que eu falei anteriormente, que há um campo para isso. Pode ser também pelo sistema de comunicação interno, que aí alguns órgãos utilizam o Microsoft Teams, outros órgãos utilizam o Zoom, outros órgãos utilizam o Google. No Ministério Público Federal, há a utilização do sistema Zoom. Então, geralmente, é muito fácil esse contato, e aí você pode ali conversar sobre algum caso concreto para entender qual é o melhor desfecho, ok? Resumidamente, a rotina de um analista pode envolver o trabalho presencial, ou um trabalho híbrido, ou um trabalho 100% telepresencial. A carga horária pode ser flutuante dentro de um contexto, você pode definir com a sua chefia qual o horário de início, qual o horário de final da sua carga, da sua jornada diária, e a carga horária é de 7 horas. E você pode atuar em praticamente 7 temas principais, que são as áreas temáticas que envolvem as 7 câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. E dentro desse aspecto, você precisa sim se especializar no tema para que você possa exercer o seu trabalho de uma forma mais eficiente. Então há um universo temático que às vezes pode assustar. Eu, particularmente, quando tomei posse, fiquei muito preocupado com esse aspecto, porque no início me lotaram no ofício, que tinha um tema extremamente complexo, cheguei até a comprar livros para poder aprofundar naquele tema, e logo depois houve a necessidade de ir para outro ofício, e nesse outro ofício eu continuo até hoje, me especializei no tema. É um tema que envolve o direito ambiental, e a partir daí você começa a conhecer a rotina e se deparar com processos que muitas vezes são semelhantes, você consegue se aperfeiçoar de uma forma mais rápida. Mas, de fato, há a possibilidade de você ser lotado num ofício criminal, ou então num ofício que envolva direitos da população indígena, um ofício que envolva ordem econômica e direito do consumidor. O fato é que, dependendo do seu ofício, você terá um sistema eletrônico. Nesse sistema eletrônico existirão 3 principais abas de processos extrajudiciais, de procedimentos extrajudiciais, de processos judiciais e de documentos. Documentos você pode receber um ofício da PGR, um ofício circular da PGR, que envolva todos os setores do Ministério Público, e aí todo mundo ali vai receber esse documento. Ou então pode ser um memorando de um outro setor, pode ser... Enfim, esse documento, uma vez recebido, pode originar um procedimento extrajudicial, por exemplo. Então, pode ser algo enviado para subsidiar um processo judicial, por exemplo. Pode ser um laudo enviado pelo setor pericial. Então, há uma rotina diária que envolve essas 3 frentes principais. Então, basicamente, a minha rotina é uma rotina que envolve a análise desses processos para subsidiar o trabalho do membro titular. Então, o meu horário, particularmente, é de 9h30 até as 16h30. Por quê? Porque nos dias que eu estiver aqui de forma presencial, eu pego o trânsito no contrafluxo, então eu prefiro fazer esse horário. Então, nas procuradorias que permitem a entrada, o início, antes das 8h, que não é o caso da procuradoria onde atuo, melhor ainda, que a pessoa entra mais cedo, pega trânsito também mais suave e no retorno também não vai pegar o horário de pico. Mas, no meu caso, eu acho que 9h30 eu consigo fazer atividade física de manhã, antes de ir para a procuradoria, e ainda volto antes das 5h, que costuma ser o horário de saída das escolas, e por conta disso o trânsito fica mais complexo, mais intenso. Então, algo importante da sua rotina é que, nessa análise de processos, você obviamente vai pegar processos mais simples e processos mais complexos. Quando você se depara com processos mais complexos, pode ser que você fique dias analisando esse processo. Isso é muito comum. Você pode pegar uma ação civil pública de 1.500 páginas. Você pode pegar uma ação criminal com vários réus. E aí, para você entender todo esse processo, não dá para você fazer isso em um dia. Então, é muito imprevisível essa chegada. É claro que existirão processos que você já sabe que tramita no seu setor e são mais famosos, processos
mais complexos, mas você nunca sabe quando ele vai voltar, quando o Ministério Público vai receber vistas. E aí, uma vez que o Ministério Público recebe no sistema, inclusive tem algo interessante para que você entenda que o Ministério, de acordo com a lei do processo eletrônico, quando ele entra no órgão que recebe a intimação, existe um lapso temporal de 10 dias corridos, que só há presunção de que houve intimação a partir do término desses 10 dias. Porque senão você imagina a loucura. Toda vez que chega o processo, já começa a rolar prazo. Fica inviável para a Procuradoria do Estado, fica inviável para a Defensoria Pública do Estado e da União, fica inviável para o Ministério Público do Estado e da União, fica inviável para todo mundo que recebe intimação. Então, a partir daí, ainda mais órgãos que trabalham com um volume muito grande de processos. Então, a partir do 10º dia corrido, que começa a contar o prazo judicial, que para o Ministério Público da União é um prazo em dobro, justamente pelo volume de processo da sua atuação. Bom, gente, basicamente, essa é a rotina de um analista do MPU, formado em Direito, trabalho de assessoria que envolve análise de processos eletrônicos, pode envolver o teletrabalho, jornada presencial também, o trabalho híbrido também. Se você pretende entrar no Ministério Público da União, tem um vídeo falando sobre como você deve estudar, organizar os seus estudos de uma forma que você possa avançar de modo mais eficiente e alcançar a sua tão sonhada posse. Vem comigo, seja mais um na posse, fique com Deus, se inscreva, dá o like, grande abraço.